forma do brasileiro olhar para a educação faz com que ninguém se interesse pelos índices. Segunda coisa é a forma como nós avaliamos o nosso governo, que administra a educação, como administra a saúde, a segurança, etc., e que gera só resultado ruim. Político no Brasil diz assim, eu mereço ser reeleito porque eu investi 20% a mais em saúde, em educação e em segurança do que o meu antecessor. Quer dizer, a gente olha a coluna da despesa e não a coluna do resultado. Se o senhor gastou 20% a mais para fazer a mesma coisa, o senhor é 20% mais ineficiente que o seu antecessor. Então, o brasileiro olha só para o orçamento gasto e não para o resultado disso. É como se nós julgássemos uma empresa pelo que ela gasta e não pelo que ela gera de receita, não pela qualidade do produto que ela vende. E é isso que o brasileiro faz. Então, obviamente que ninguém olha para os índices de educação para medir o quão bem um governo está gerindo, até porque as forças corporativas, sindicatos de professores, etc., estão sempre pendurados na coluna da despesa. O mérito do sindicato é conseguir mais dinheiro, não é aprovar alunos melhores. Isso vem da forma como a gente olha a política brasileira, como a sociedade brasileira ainda existe como um grupo coeso de comunidade e como nós olhamos os nossos professores, como nós enxergamos a própria organização da sociedade. Vale mais a palavra do sindicato que quer mais despesa do que a voz dos alunos que querem mais educação. Então ninguém está olhando para o quesito qualidade da educação, como nós estamos no PISA, como nós estamos até no INDEB, que são todos, em todas essas medições, o Brasil é horrível. O conceito de transparência no Brasil é até um portal da transparência. Qualquer pergunta que se faça para um político, eles não, está lá no portal da transparência, eu cumpri o meu dever de transparência. Eu coloquei os dados numa forma ininteligível num site desconhecido. O portal da transparência serve para esconder o que é essencial, mostrar o que é não essencial. Dizer o número X gasto não dá para interpretar o quão bem está acontecendo a gestão. Então, assim, o conceito de transparência no Brasil ainda é infantil, mas eu apresentei os dados. Apresentar os dados não é informar a população. Tem a ver, obviamente, também com a fraqueza da nossa democracia, que exige transparência, mas não lê os números. Tem que ter transparência, mas ninguém para prestar atenção nos números. A democracia brasileira tem um baixo grau de interesse, um baixo grau de envolvimento, um baixo grau de participação. E participação não é manifestação só, não é só estar nas galerias dos parlamentos, que é bom e é importante, mas participação é acompanhar o processo público, é acompanhar a gestão do prefeito. Pega as prefeituras que estão mais próximas das pessoas, quantos brasileiros conhecem o estado de contas da sua prefeitura? Nós estamos falando agora é dezembro de 2016, nós acabamos de passar um processo eleitoral no país. Ao fim do processo eleitoral, em vários municípios ficou claro que as prefeituras não têm dinheiro para pagar a folha do 13º. Como é que nós passamos por um processo eleitoral em que isso não apareceu? Como é que nos debates, nas discussões eleitorais, um sujeito que está concorrendo à reeleição consegue passar a campanha inteira sem dizer que a prefeitura está quebrada, que ele administra uma prefeitura quebrada? Esse é o grau de infantilidade da democracia brasileira. Ninguém está atento para a real gestão pública, para uma democracia que fiscalize a gestão pública. Não é por acaso que o Brasil chegou no abatimento completo das contas públicas. A União Federal está quebrada, os estados estão quebrados e os municípios estão quebrados. Para onde vamos desse estado de quebradeira geral? Marx é seminal na história ocidental do século XIX para cá. Sem entender Marx, não se entende o que aconteceu, as grandes disputas políticas do fim do século XIX e de todo o século XX. Até então, a política
principal eixo, a principal discussão política estava dentro da tradição ocidental, dividida em uma luta entre conservadorismo e liberalismo, por assim dizer. Liberalismo como uma força de renovação da sociedade e o conservadorismo como uma manutenção do status quo. Marx é primordial para entender tudo que aconteceu na política do século XIX para frente. Marx partiu de um conceito errado sobre o valor no trabalho humano, o valor econômico, o que é um valor na economia. Para Marx, o que gera valor é o trabalho, um conceito que foi mal interpretado em Adam Smith. Adam Smith falava na teoria do valor-trabalho, mas algo muito diferente do que Marx interpretou. Marx interpretou o seguinte: o valor de um bem é os insumos, a matéria-prima e o trabalho humano que é colocado. Se eu gasto 10 de insumos, 10 de matéria-prima e vendo o bem por 200, o trabalho agregou os outros 180. Onde está o lucro? O lucro não agrega valor. Portanto, eu não posso deixar de pagar a matéria-prima, eu não posso deixar de pagar os insumos, eu deixo de pagar o trabalhador. Então eu pago 20 de salários e 160 eu ponho no bolso como lucro. E aí ele cunhou a frase: o lucro é a expropriação do trabalhador. E a partir disso Marx desenha toda uma teoria embasada nessa ideia. Para Marx, todo o direito ocidental, todo o direito burguês que ele chama, toda a filosofia, toda a estrutura social serve só para manter o trabalhador submisso, sendo expropriado. E a teoria marxista está assentada nisso. A expropriação capitalista depende, para Marx, de toda uma superestrutura que ajuda a segurar o trabalhador nessa omissão, nessa passividade. Então Marx, a partir disso, desenha uma teoria política, uma teoria de revolução, uma filosofia, tudo baseado na ideia de que o trabalhador é oprimido pelo empregador. Acontece que isso está errado. Acontece que Marx estava errado. O valor não nasce do trabalho que é colocado. Eu posso passar horas trabalhando para pintar um quadro e eu garanto que esse quadro não vai valer nada quando estiver pronto. O trabalho é um dos elementos, mas quem atribui valor é o ser humano que está comprando algo. As coisas não têm um valor em si, o ser humano atribui valor a elas. Um copo d'água tem um determinado valor em Porto Alegre ou em São Paulo e tem outro valor no deserto do Saara, porque nós atribuímos um valor diferente para as coisas. A teoria do valor trabalho está errada e ela foi desmentida pelos austríacos. Começou na escola austríaca com Karl Menger a demonstração de que essa ideia de valor trabalho é economicamente falsa. E sendo economicamente falsa, tudo que está sustentado, todo o resto do marxismo que está sustentado nessa ideia deveria ter caído por terra. E por que é que não caiu por terra? Porque aos marxistas, talvez não a Marx, mas aos marxistas, pouco interessa a verdade científica do que disse Marx. Interessa mais a teoria da revolução, que derivou de um erro. Interessa mais a estrutura política e a estrutura de sociedade que Marx desenhou a partir deste erro. Interessa mais provocar a revolta do proletariado. Interessa mais dividir a sociedade entre dominados e dominadores, entre uma classe dominante e uma classe dominada. Interessa mais o pensamento classista de agregar as pessoas em grandes classes do que, de fato, entender como funciona o mundo na sua realidade. Então Marx criou uma profecia autorrealizável. Marx disse: os trabalhadores vão se revoltar com o sistema. E a partir daí os marxistas trataram de fomentar uma revolta, ainda que ela não tenha tanta razão assim de acontecer. Então é uma teoria autorrealizável, porque os marxistas compraram essa ideia e se puseram a trabalhar para fazê-la acontecer. Em nenhum lugar do mundo aconteceu a revolta do proletariado. A revolta do proletariado é uma fantasia.
A União Soviética não tinha proletariado quando se deu a Revolução de 17. A Revolução de 17 aconteceu por uma elite intelectualizada que era tudo menos classe trabalhadora. E nem a União Soviética tinha, a Rússia de então tinha uma classe industrial capaz de produzir esse proletariado que existia na Inglaterra na segunda metade do século XIX. Então, o que é que aconteceu? Exatamente isso. As elites intelectuais se apropriaram de uma teoria revolucionária e trataram de fazê-la acontecer, independente dela estar cientificamente correta ou não. 3 economistas trabalhando em separado, cada um no seu país, Leon Walras na Suíça, Karl Menger na Áustria e William Jevons na Inglaterra, concluíram que a teoria do valor-trabalho estava errada. Que, na verdade, o ser humano atribui valor a uma coisa dependendo da sua escassez e da sua utilidade. Então, o mesmo bem, num ambiente em que ele seja mais escasso e mais útil, tem valor maior. Se ele é menos escasso e menos útil, o valor é menor. Portanto, o valor de uma coisa depende única e exclusivamente da situação em que ela vai ser consumida e da utilidade que o comprador atribui a essa coisa. Talvez já a frase famosa de Ricardo III no Shakespeare, né? Meu reino por um cavalo. O que é isso? O rei da Inglaterra troca o seu reino inteiro por um cavalo, porque naquele momento de guerra a coisa mais escassa e mais útil era um cavalo. Então, esse era o preço, o reino da Inglaterra. Esse era o valor que ele atribuía a um cavalo. Não é a quantidade de trabalho que leva para fazer um cavalo, que, aliás, não dá trabalho, não. Então, a utilidade e a escassez é que dão o valor das coisas e não a quantidade de trabalho que é colocada. E esse erro fez com que o marxismo inteiro devesse ter ruído, mas não ruiu. Não ruiu pelo seu valor revolucionário. O aparelhamento do Estado brasileiro tem muito a ver com Marx. Por quê? Para Marx, o Estado é uma estrutura de dominação. A existência do Estado é uma forma de dominar a classe dominada. Marx enxergava que naquele momento, segunda metade do século XIX, a burguesia dominava o Estado e se usava do Estado para exercer esse controle da classe trabalhadora, dos proletários. Então, o direito de propriedade, todos os institutos jurídicos tradicionais eram, na verdade, formas de dominação de uma classe mais pobre. E quando Marx entende isso, ele não propõe, a etapa final é a eliminação do Estado, quando não haverá mais classes, todos viveremos iguais. Não haverá mais classes, logo não haverá dominação de uma classe sobre a outra. A forma de chegar lá é a ditadura do proletariado. O que Marx propunha? Os marxistas, qual é o sonho dourado do marxista? Não é que não haja dominação, é inverter a classe dominante e a classe dominada. É pegar o proletariado e quem com ele se identifica e entregar o aparelho de dominação do Estado para o proletariado. A chamada ditadura do proletariado. Talvez Fidel Castro e seus fuzilamentos fossem um bom exemplo de o que é uma verdadeira ditadura do proletariado. Com isso, o Estado passaria a ser o instrumento de romper a dominação. O Estado deveria ser colocado a serviço do proletariado para romper a dominação da burguesia. E para isso é preciso tomar o Estado por dentro. Tomar o Estado por dentro significa mudar a lógica de funcionamento, por exemplo, do Ministério da Educação. O Ministério da Educação agora deixa de ter a função de servir para Marx a burguesia e passa a ter a função de ser um elemento de revolução, de contribuir para a quebra da dominação da burguesia, da formação do proletário cidadão. Fecha muito com as teorias de educação que são aplicadas no Brasil. Então, todo o aparelho do Estado, do Judiciário, do Legislativo, especialmente do Executivo, que é o que tem o braço forte, todas essas estruturas deveriam ser tomadas de dentro para fora. Para quê? Para inverter o sinal da dominação. Para
trocar a classe que domina e a classe que é dominada. Isso nunca foi um projeto de democracia e de igualdade de direitos. Trata-se claramente de um projeto de tomar o aparelho dominador. Então, essa teoria de Estado, que é uma teoria que não enxerga o Estado como garante de direitos individuais, a tradição liberal, o Estado cumpre garantir os direitos individuais. E como ele é muito forte, ele é limitado. O Estado de Direito e a democracia limitam o poder do Estado, para que ele faça só isso, garanta os direitos individuais. Essa é a teoria tradicional, é a teoria liberal clássica. É diferente da teoria marxista, que vê o Estado como um ente de dominação, de classe. O Estado pertence a uma classe que domina a outra. E por isso o marxismo que tenta fazer é tomar o Estado por sabê-lo dominador, para ter a titularidade da dominação. O marxista quer tomar o Estado para dominar. O liberal quer tomar o Estado para proteger os direitos individuais, sabendo-se limitado. O marxista quer tomar o Estado para exercer a dominação. E é por isso que todo um esforço da esquerda no mundo inteiro para tomar instâncias de governo, para tomar o aparelho do Estado. E esse Estado, quanto maior, melhor. Porque chegamos a... O Brasil quase, ou já passou espero que não tenha passado, do point of no return, do estado de coisas além do qual é impossível voltar. Quando mais de 50% da população depende, inclusive economicamente, do Estado, quem votará para reduzir o Estado? Então, quando o Estado alcança um determinado ponto de grandeza, de tamanho, de custo, começa a se tornar inviável trazê-lo de volta a um tamanho razoável. E é por isso a força também da esquerda por um Estado cada vez maior, ainda que isso seja sustentável. E talvez melhor ainda que seja sustentável, porque quando o Estado falhar em entregar aquilo que se deseja dele, mais perto de uma revolução estaremos. O Brasil tem um problema constitucional importante. Tá? Com a redemocratização, tem uma das cenas mais clássicas, mais marcantes, é Ulisses Guimarães levantando a Constituição no Congresso, dizendo: declaro promulgado o documento da liberdade. O Brasil tem uma tradição de escrever anticonstituições. Raramente uma Constituição brasileira, ou nunca uma Constituição brasileira, serviu para reger o futuro, para ser um documento que ordenasse o país para o futuro. O Brasil é um país juridicamente vingativo. Ele escreve uma Constituição para destruir o passado. E a Constituição de 88, ela foi escrita, se nota um ranço com o regime antecessor. Talvez um ranço justo, mas que trouxe vícios para dentro da Constituição. Alguns desses vícios estão, por exemplo, na impossibilidade de se condenar uma pessoa a cumprir uma pena antes do trânsito em julgado, uma sentença. Como se todos os presos no Brasil fossem presos políticos. O Brasil tem uma fraqueza no exercício da punição criminal, né? Do que o americano chamaria de law enforcement, ou em inglês. O Brasil não faz valer as suas leis. Parece que nós temos a premissa constitucional de que toda prisão é injusta, de que toda autoridade é exagerada e autoritária. Há uma confusão de autoridade com autoritarismo. E a Constituição tem diversos pecados, entre os quais a sua própria separação de poderes. A separação de poderes da Constituição brasileira falhou desde a primeira Constituição republicana. Diz que o Brasil tinha 3 poderes independentes e harmônicos entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. Não há nenhum poder capaz de dirimir uma crise entre estes 3 poderes. No Império nós tínhamos um poder moderador que competia ao imperador. Nas constituições republicanas nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário num plano de igualdade, que quando há conflito entre estes poderes, não há quem solucione esse conflito, salvo as Forças Armadas, que deveriam estar subordinadas ao Poder Executivo. As Forças Armadas rompem a ordem constitucional num golpe de Estado e escrevem uma nova Constituição. Isso é a história da República Brasileira. A nova Constituição diz: são poderes da República independentes e harmônicos entre si,
o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e não há nenhum poder capaz de dirimir um conflito entre eles. E é exatamente isso, se repete até 1964, quando as Forças Armadas rompem a ordem constitucional e não a restituem. Ficam 20 anos no poder. Só com um movimento muito grande da população se restabeleceu uma ordem constitucional. O que diz a Constituição brasileira de 1988? São poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós vivemos sempre à sombra e ao risco de um novo conflito entre os poderes provocar uma nova quebra constitucional com as Forças Armadas outra vez se sobrepondo. Esse é o risco permanente da Constituição brasileira. Esse arranjo de poderes talvez seja o país ideal, talvez disso decorra que o Brasil é o país ideal para ser tomado por um partido como o PT, com uma mentalidade marxista. E ele é o país ideal por quê? Porque o Executivo é super valorizado. O Executivo no Brasil concentra poderes tais que o tornam senhor do Legislativo e nomeador do topo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República, com o aparato do Estado que tem na mão, compra o Congresso Nacional e se torna o senhor do Legislativo. O tal do arranjo de governabilidade do Lula era isso. Eu tenho a máquina do Estado e, portanto, o Congresso servirá a mim. E foi isso que aconteceu na era Lula. Ao mesmo tempo, o líder do Executivo, o Presidente da República, nomeia o Supremo Tribunal Federal e se torna também o senhor, indiretamente, do Poder Judiciário. Na Constituição, com esse arranjo, basta tomar a presidência da República para tomar um aparato estatal gigantesco e dominar os outros dois poderes. E foi esse o plano que o PT fez e que funcionou. E aliás, o modelo continua disponível para que qualquer outro partido faça. O que seria um arranjo constitucional alternativo de verdadeira limitação do poder? Bom, vamos olhar os países em que os arranjos constitucionais funcionam melhor, especialmente a Inglaterra, o berço do liberalismo e berço do constitucionalismo. O verdadeiro constitucionalismo é o constitucionalismo inglês. O resto é cópia, o resto é adaptação. O constitucionalismo inglês é basicamente, a grosso modo, 6 poderes. Na Espanha isso é bem mais presente. São 6 poderes, não 3. Há uma pirâmide constitucional. A Espanha e a Inglaterra têm modelos constitucionais mais evoluídos, em que há, e também a Alemanha e também Portugal, modelos mais evoluídos, não necessariamente monárquicos, mas com uma separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. É como se fosse um triângulo em que no topo da pirâmide, na primeira parte, né, da pirâmide, primeiro terço, eu tenho um nível de poderes supremos, né? No caso da Espanha e da Inglaterra, o rei e o Tribunal Constitucional. No caso de Portugal ou da Alemanha, o Presidente da República e um Tribunal Constitucional. No nível intermediário, eu tenho aí um chefe de governo, é um primeiro-ministro, e o parlamento. E no terço de baixo, eu tenho a administração pública e o poder judiciário. Olha essa separação, especialmente do lado de cá, que eu tenho um chefe de Estado, um chefe de governo e a administração pública como poderes diferentes. Por quê? Porque o chefe de Estado, a ele toca responder pelos valores supremos da nação: vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, democracia, a defesa da paz, a chefia das Forças Armadas, a cabeça das relações internacionais, que são supra-ideológicas, estão acima da disputa ideológica dos partidos. Isso tem que estar na mão de um chefe de Estado, que é eleito para exercer esta função ou a recebe de seus antepassados, como no caso da monarquia, hereditariamente. Nós vamos com uma república. A Alemanha, por exemplo, se elege um presidente da república para ser o chefe
da nação, protegendo seus valores supremos. Abaixo dele, um primeiro-ministro, como Portugal, primeiro-ministro, este sim é eleito ideologicamente. Ele é eleito por um partido para aplicar um determinado programa de governo. Ele é eleito por uma maioria e ele representa a vontade transitória de uma maioria. As preferências temporais de uma maioria momentânea, que amanhã pode se desfazer e trocar de lado no pêndulo tradicional da política. Esse primeiro-ministro não nomeia juízes da Suprema Corte, porque ele é eleito ideologicamente e a Suprema Corte está lá em cima, onde não é o espaço da ideologia, é o espaço da neutralidade ideológica. Nessa metade do triângulo eu tenho o parlamento e o primeiro-ministro. Estes sim, ideológicos. Estes sim, eleitos para fazer política. Lá em cima não. Lá em cima eu tenho poderes neutros ideologicamente. Aqui é o campo da ideologia. E no campo de baixo, que também não é o campo da ideologia, eu tenho a administração pública e o poder judiciário. Aqui é o campo da imparcialidade. A administração pública tem que atender o cidadão, não fazer política pública. A administração pública como um poder separado significa que o primeiro-ministro ou o presidente da República não vai nomear um apadrinhado político seu para ser o diretor do hospital, o chefe do posto de saúde, o presidente dos Correios, para uma estatal como a Petrobras. Eu tenho um projeto independente do projeto ideológico. Então, essa separação de poderes, aqui eu tenho o campo da imparcialidade, eu tenho a administração pública e o poder judiciário. O que é o poder judiciário, se não um serviço de solução de lides e administração da justiça, que deve estar no campo da imparcialidade, separado do Supremo Tribunal, que faz o controle de constitucionalidade. Na Alemanha, um processo está tramitando, se surge a discussão sobre a constitucionalidade de uma lei, o juiz suspende o processo. Manda para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional decide e o juiz aplica o que ele decidiu. Um juiz de primeira instância não faz julgamento de constitucionalidade, ele faz a administração da justiça. Então, esse é uma separação de poderes mais evoluída, essa é uma separação de poderes mais evoluída que permite um Estado menos controlável por quem ganhou a eleição do dia. Não se entrega o aparato inteiro do Estado para quem ganhou as últimas eleições. Se entrega o poder de aplicar as suas políticas, mas não de se tornar o senhor do país. E o Brasil errou no seu desenho, continua errando no seu desenho institucional, na sua separação de poderes, e continua sujeito a que quem ganhe a eleição do dia tome novamente o país em suas mãos. E o avanço institucional é um avanço de limitação do poder do Estado. É separação de poderes, freios e contrapesos mais fortes para evitar que um novo partido, como o PT de Lula e Dilma, tenha que nos levar à rua para proteger a existência mesma da democracia no país. Os Estados Unidos têm um sistema de também tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas tem um segredo que o Brasil não conseguiu e nem conseguiria e não conseguirá replicar. É que a divisão forte de poder não está na horizontalidade do poder federal, está na verticalidade do poder local. Tradicionalmente, historicamente, os Estados Unidos se formaram como uma nação de baixo para cima. Quando chegam os ingleses, os imigrantes que chegam os colonos que chegam para formar os Estados Unidos, o primeiro poder que eles estabelecem é a Assembleia Local, o que seria herdeiro da tradição inglesa das moots, que eram as reuniões do povo para tomar decisões. A origem da corte inglesa também nasce de baixo para cima. Esses colonos chegam nos Estados Unidos e formam assembleias locais. Em alguns casos, e dois são os mais marcantes, esses pactos de autogoverno local foram assinados no navio, a caminho, antes de chegar em terra. É o caso do John Winthrop a bordo do navio Arbella, que
ao olhar a América, diz assim, the shining city upon a hill, a cidade luminosa do alto da colina. Mostra também a ideia de um espaço quase divino de liberdade, né? E o Mayflower, o primeiro navio que chega com colonos dos Estados Unidos, que teve um pacto assinado a bordo de autogoverno. Então esses dois navios são exemplo disso, mas em todos os Estados Unidos, o que surgiu primeiro foram as assembleias locais. Das assembleias locais surgiu o poder da colônia, que seria um estado americano hoje. Massachusetts, New York, as colônias. E da revolta destas, então, 13 colônias é que se decidiu formar uma União Federal. A União Federal no Brasil é a primeira coisa que chegou. O Brasil nasce do governo central e dele derivam os poderes estaduais e municipais. Então, a verdadeira divisão do poder americano não está na horizontalidade, eu disse, do poder federal. Está na divisão de poder entre a União Federal, os estados e os municípios. Está na autonomia que os estados têm. Quando se pergunta, os Estados Unidos, é permitido o porte de arma? Depende do estado. É permitido o uso de drogas? Depende do estado. A maconha é legal? Depende do estado. Qual é a pena por homicídio? Depende do estado. Até o direito criminal é estadualizado, embora, óbvio, haja fatores comuns a todo o país. Quer dizer, os Estados Unidos funcionam com 3 poderes porque isso é muito dividido verticalmente, o que é impossível de reproduzir no Brasil, por causa da nossa história, da nossa tradição. A tradição americana decorre da tradição inglesa, de baixo para cima. O Brasil nasceu do seu poder central. Primeiro chegou o navio do rei, depois chegou o povo. O Brasil nasce do poder central. Por isso que os Estados Unidos funcionam com mais limitação de poder. Além do mais, a Constituição americana, embora tenha esses 3 poderes, que é uma divisão insuficiente, né? A Constituição americana ela é uma Constituição restritiva do poder central. A União Federal tem, de acordo com a Constituição, só o poder que a Constituição lhe dá. O resto é dos estados. Então, o que não está expressamente dito que é da União Federal é dos estados. Embora essa regra esteja sendo flexibilizada e cada vez mais diminuída. E isso explica também o crescimento do governo dos Estados Unidos e por que é que os Estados Unidos têm deixado de ser a referência de liberdade que sempre foram. A palavra cultura tem a mesma raiz que culto e cultivo. É algo que se mantém vivo. Há que se cultivar, dá trabalho, tem que semear, tem que colher, tem que adubar. Há que se cultivar, dá um trabalho. E há que se cultuar. Existe uma quase sacralidade, né, dos principais aspectos de cultura. E no Brasil a cultura não é isso. No Brasil a cultura é rasa. Por isso que o cultivo e o culto dos Founding Fathers faz com que isso esteja presente na cultura americana de liberdade. A cultura política americana é uma cultura política de liberdade. Por quê? Porque isso é cultuado e cultivado. Isso é semeado nas escolas, o que a gente vê dos filmes, né? Teatrinho da Declaração de Independência Americana. Mas quem vai ao Independence Hall, na Filadélfia, vê turmas de crianças visitando o local onde se aprovou a Declaração de Independência. E o guia pergunta, de quem vocês acham que era aquela cadeira? E aí as crianças, tem uma bengala, deve ser do Benjamin Franklin. Porque isso faz parte do imaginário, né? Então isso é cultivado, levam-se as crianças, é um trabalho de cultivo. E todo o imaginário social tem esse culto dos Founding Fathers, não é só na nota do dinheiro. É a estátua, é o templo praticamente, que são os monumentos de Washington. O monumento a Thomas Jefferson em Washington é um templo, tem uma cara de templo, quase um templo romano.
ou o templo, ou o monumento a Abraham Lincoln, também com um visual de templo romano. Então isso faz parte do culto americano, né? Da tradição de cultuar os heróis da liberdade do país. Então isso faz parte da cultura política, faz parte da cultura das pessoas. E é por isso que é tão difícil replicar aqui um arranjo constitucional, quando não tem essa cultura. A cultura do brasileiro é outra. A cultura do brasileiro é de devoção ao poder, é de sua excelência. Na fundação dos Estados Unidos, que deriva da Inglaterra, onde há talvez 70 títulos de nobreza, 70 formas diferentes pelas quais se deva chamar um nobre. Winston Churchill, ele era do Privy Council, o conselho privado da rainha. Então ele merece o título de The Right Honorable, o correto e honrado. Mas ele era Sir também, um cavaleiro da coroa. Então, The Right Honorable Sir Winston Churchill. Dependendo do corpo a qual a pessoa funcionava, ou do título de nobreza que a pessoa tinha, podia ter uma combinação gigantesca de formas como a autoridade deveria ser reverenciada. Nos Estados Unidos, só uma pessoa tem constitucionalmente o direito a um título, que é o presidente da República, que tem o direito de ser chamado de Mr. President, senhor presidente. Todo o resto do país é you, você. Vou falar com o presidente do Senado, you. Pode ser qualquer outro cargo de nobreza, you. Só o presidente é Mr. President. Então, ao mesmo tempo que há uma noção igualitária à preservação da liberdade, isso faz parte da cultura dos Estados Unidos. No Brasil, nós adoramos a autoridade. O cargo precede a pessoa. Importa o cargo onde a pessoa está e não o quão honrada a pessoa seja. É como ter uma cultura de liberdade num país em que chegou primeiro o poder central e que a sociedade se formou ao redor e por favor deste poder central. É difícil. Essa volatilidade na alternância do poder é típica das democracias e é um dos inconvenientes da democracia, que é o pior dos sistemas salvo todos os outros. Né? Não é porque é o melhor sistema que é perfeito. A democracia é o melhor sistema porque nenhum outro funciona também quanto ela. Mas essa alternância no poder tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é a inconstância de algumas ferramentas. Mas isso também decorre da gente pendurar tudo no sujeito eleito e dar ao eleito o poder de mudar tudo. É possível uma democracia estável? Claro, quando a gente pendurar as Forças Armadas, o funcionamento da administração pública em outros lugares institucionais que não na cabeça de quem foi eleito. Então, sim, existe uma instabilidade, uma volatilidade de eleições no Brasil, mas isso não é o problema. O problema é que nós não temos nenhum elemento institucional estável ao lado da volátil democracia. Talvez o único elemento de estabilidade seja o Supremo Tribunal Federal, porque esse sim, os membros duram anos, não são eleitos. E não por acaso, na crise do impeachment, o Supremo funcionou quase como um poder moderador. Os dois poderes brigaram, os outros dois, o Legislativo e o Executivo, brigaram de morte. E houve um período importante em que o Supremo ditou o rito do impeachment, limitou o Legislativo, atribuiu ao Legislativo um rito, inclusive, extra-legal, que o próprio Supremo inventou, e o Legislativo acatou. Se o Legislativo tivesse levantado contra o Judiciário, nós teríamos entrado numa nova crise institucional, talvez sem solução legal, constitucional. O Supremo fez esse papel de poder moderador e os outros dois poderes acataram isso. O Judiciário, por isso, é tido, por ser um poder
passivo, que só recebe demandas e julga as demandas que recebe, o judiciário é tradicionalmente tido como o poder menos perigoso, o que menos teria risco de desembocar numa ditadura. Isso, Federalist Papers, que interpreta a Constituição americana, expressa isso. Acho que foi o Alexander Hamilton. Dos três, né? Acho que isso está no... Se não me engano, é o Federalist Paper número 78, que fala do Judicial Review e do poder que o judiciário tem de anular uma lei do legislativo. Diz que o judiciário é o poder menos perigoso, porque ele é passivo, ele só age quando provocado. E as suas decisões são pontuais, não são de governança geral do país. Por outro lado, ele é o único poder que não é eleito. E, portanto, ele não tem uma representação da vontade do povo. Significa o quê? Que o judiciário deve fazer a tarefa técnica que a Constituição lhe dá, de julgar. Quando o judiciário faz política, ele não tem legitimidade democrática, porque seus membros não foram eleitos. E esse é um desafio também para o futuro do Brasil. Porque nós estamos numa clara fase de reinterpretação da Constituição. Talvez não vamos escrever uma nova Constituição, mas estamos vivendo uma reinterpretação da Constituição brasileira, em que o poder, justamente esse poder moderador, o judiciário, cresceu muito. Os outros dois poderes, na grande crise constitucional de 2013, 14, 15 e 16, o legislativo e o executivo caíram e o judiciário subiu, porque soube exercer esse papel de poder moderador. E isso impõe um novo desafio, um novo questionamento. É como limitar o poder judiciário também. Ele também tem que ter as suas amarras institucionais, especialmente por não ser um poder eleito, um poder não democrático. Se ele vai fazer política ou não, daí vai depender o futuro da democracia no Brasil.